Oi, tudo bem? Olá, Fernanda. Pode, por favor, então compartilhar? Tem 15 minutos, por favor. É só confirmar que todo mundo está conseguindo ver a minha tela? Tá bom. Obrigada, pessoal. Bom, é muito legal estar aqui com vocês hoje. Eu sou a doutora Fernanda Marques Granato e eu vou apresentar uma comunicação sobre um recorte da minha pesquisa de pós-doutorado que eu venho desenvolvendo no Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da USP, sob a supervisão da professora doutora Maria Zilda da Cunha. Essa apresentação é intitulada A Relação Palavra-Imagem em Excertos Selecionados da obra de Gustave Verbeck. Segundo Jacques Heer, Gustave Verbeck foi um homem de 3 continentes, capaz de reunir as tradições da Ásia, da Europa e da América do Norte, em sua carreira notável como cartunista, pintor e ilustrador. O internacionalismo artístico de Verbeck era seu direito de nascença. Gustave nasceu em 1867 no Japão, como filho de um missionário holandês que teve papel importante em trazer a educação superior à Terra do Sol Nascente. O sobrenome em documentos da família era Verbeck com CK no final, mas se tornou Verbeck com 2 Z's e K no final quando sua família imigrou para os Estados Unidos durante a adolescência de Gustave. Uma alteração feita pelo erro de um oficial da imigração. O início da sua educação artística foi no Japão, mas ele continuaria seus estudos em São Francisco, Nova York e Paris. Conforme Heer, a confluência do leste com o oeste pode ser percebida em 2 de seus trabalhos mais importantes, as 2 tirinhas de jornal que ele criou no começo do século XX. The Upside Downs of Little Lady Lovekins and Old Man Muffaroo, que foi publicada de 1903 a 1905, e The Terrors of the Tiny Teds, publicada entre 1905 e 1914, lindamente compostas, oníricas em seu mistério e em sua imobilidade, recheadas de seres bizarros inventados e truques visuais. Essas tirinhas trouxeram à cultura popular dos Estados Unidos um vislumbre da tradição japonesa de imaterialidade moderada, além das formas icônicas exageradas encontradas no expressionismo europeu. De acordo com Heer, a vida e a arte de Verbeck surgiu de um momento histórico único. Em 1854, Matthew Perry forçou o isolacionista shogunato Tokugawa a abrir o Japão para o oeste, dando início a uma era de relações internacionais e também, surpreendentemente, criando a base para uma revolução artística. No próximo século, o Japão fez a imaginação de diversos artistas disparar, influenciando tudo, de Van Gogh e sua cor tremeluzente, à noção de espaço de Frank Lloyd Wright. O Japão transpassa a vida de Verbeck como um fio. Nascido apenas um pouco mais de 12 anos depois do exercício diplomático de Perry e tendo a nacionalidade europeia, a holandesa, que tinha a mais rica história de interação com os japoneses, Verbeck estava na posição ideal para absorver a herança artística de seu lar. Conforme Heer, Verbeck estudou arte em Tóquio, através das impressões Jogi e uma tendência de ilustrações do século XIX que mostravam rostos que podiam ser rotacionados 180 graus e continuavam aparecendo o rosto de uma pessoa. Através dessa técnica, Verbeck descobriu uma estratégia visual a qual retornaria durante sua carreira. O desenho duplo, que pode ser visto como significativo, esteja ele virado para cima ou invertido de ponta cabeça. Um aspecto curioso do mundo tal qual o conhecemos, segundo Martin Gardner, é que quase tudo, exceto impressões de texto e escrita, permanece igual quando revertido no espelho, mas é totalmente diferente de ponta cabeça. Se você vir uma foto de qualquer objeto ou cena, a menos que a figura contenha texto, é difícil saber se foi ou não virada. Considere, por exemplo, A Última Ceia, de Leonardo da Vinci.
Uma impressão da obra revertida no espelho poderia passar despercebida, mas, se a obra estivesse de ponta cabeça, você perceberia imediatamente. Há, conforme Gardner, atualmente considerável literatura produzida por biólogos acerca da razão pela qual a vida evoluiu com tanta simetria esquerda-direita, mas com pouca simetria em cima e embaixo. Temos bons motivos para o desenvolvimento da simetria esquerda-direita, pois tinha grande valor para a sobrevivência. Gustave Verbeck, por 65 semanas, de acordo com Gardner, produziu uma tirinha cômica publicada aos domingos para o The New York Herald. A tirinha consistia em 6 painéis que ilustravam uma história. Invertidos, os mesmos 6 painéis eram imagens diferentes que continuavam a história. O segredo de Verbeck é que Old Man Muffaroo e Lady Lovekins se transformam um no outro quando invertidos. Em conformidade com Marco Graziosi, a última contribuição de Verbeck para o suplemento de domingo, The Looney Lyrics of Lulu, seguia a tradição de tirinhas nonsense, que brincavam com a aliteração. A sua tirinha se aproveitava da tendência de limericks, que dependiam da participação do leitor, e do A Book of Nonsense, de Edward Lear, que marcou o nonsense vitoriano e popularizou a forma do limerick. Essa associação de técnicas, nonsense e tendências contemporâneas sempre marcou o trabalho de Verbeck. De acordo com Graziosi, tanto a literatura nonsense quanto as tirinhas cômicas compartilham uma predileção por estruturas rígidas, uma tirinha de 6 painéis e um limerick de 5 versos, ambos explorando seu espaço limitado como palco para infinitas variações de uma fórmula. Como as tirinhas cômicas, o nonsense de Edward Lear e Lewis Carroll era quase sempre narrativo, enquanto a nova escola norte-americana se limitava a descrições de criaturas improváveis. Enquanto os novos autores de nonsense e ilustradores reforçavam a fofura de seu protagonista, nos Upside Downs e nos The Terrors of the Tiny Teds, segundo Graziosi, a violência recorrente e sem justificativa lembra o nonsense vitoriano. Cujos mais memoráveis personagens, o Humpty Dumpty de Carroll ou eles, Day de Edward Lear, eram com frequência antagonistas e desagradáveis. Os truques que se revelavam nas mais antigas tirinhas envolviam comportamento agressivo, mas sem banho de sangue. Assim como eles, de Edward Lear, não hesitam em esmagar o velho que dançava uma quadrilha com corvo, os Teds estão sempre felizes e dispostos a matar e se alimentar dos animais que encontram, mesmo quando esses animais não são ameaçadores. Conforme Graziosi, as bestas emaranhadas, os verdadeiros protagonistas, dada a ausência de personalidade dos Teds, vêm das inovações linguísticas na botânica nonsense de Lear e de Alice através do espelho de Carroll. Seu segundo capítulo, Os Insetos do Espelho, com seus híbridos verbais ilustrados por Channel, é a fonte definitiva de Verbeck, pelo filtro das Mixed Beasts de Kenyon Cox, de 1904, onde várias criaturas, como o camaleão-elefante, por exemplo, aparecem pela primeira vez. Nas Looney Lyrics of Lulu, Verbeck adotou a associação de painel único de limerick e animal e a colocou em um enquadramento narrativo. Lulu compõe um limerick enquanto seu pai tenta inutilmente capturar a criatura nele descrita. Nesse caso, o limerick, normalmente colocado nas legendas, aqui aparece nos balões. O diálogo é agradavelmente incongruente, mas a violência das tirinhas passadas não está mais presente. O caçador é enganado, mas nunca seriamente ferido. Relembremos, então, alguns dos elementos mais importantes do modelo de análise do nonsense, segundo Granato, antes de olharmos algumas tirinhas de Verbeck. A oposição, os opostos, a união de opostos. Segundo Ogre, a linguagem que estabelece e ultrapassa seus limites. Segundo Deleuze, dois pesos desiguais que se equilibram em uma balança igualmente desigual. Excesso de sentido versus ausência de sentido. Repetição, espelhamento, simultaneidade, paradoxos que se comunicam sem nunca perderem a sua diferença. Incerteza, ausência de referências,
Absurdo, ambiguidade e transformação sem causa conhecida, fragmentação, circularidade, precisão imprecisa, armadilhas de certezas. O leitor busca uma lógica que se encontra na própria instabilidade desencadeada pelo nonsense. Alguns elementos do modelo de análise do nonsense literário de Granato, presentes na obra de Verbeck, são a violência, a incongruência, os seres híbridos, a alteridade, a união de opostos, a forma tradicional versus o conteúdo não tradicional, os paradoxos, a ambiguidade e a transformação sem causa conhecida. Se considerarmos esse quadrinho de Verbeck como um exemplo de sua estética, podemos perceber que no quadrinho à esquerda, os dois personagens, Little Lady Lovekins e Old Man Mufferu, estão se aproximando de um lago e se deparam com um ser peludo que sai da água. No texto verbal, temos que eles observam o objeto peludo saindo da água. Ao invertermos o quadrinho, temos outra situação. No quadrinho à direita, temos o casal se afastando da lagoa e a criatura peluda retornando à água. No quadrinho esquerdo, a curiosidade e a hesitação. No quadrinho direito, a tranquilidade e segurança. Também é interessante notar a complementariedade dos dois personagens, que ao serem invertidos, se transformam um no outro. Nessa primeira tirinha de Verbeck, intitulada The Upside Downs of Little Lady Lovekins and Old Man Mufferu, com a tirinha posicionada na orientação usual, temos a senhora que se protege da chuva com um guarda-chuva, atravessando uma poça para pegar uma boneca. A senhora tropeça e cai, mas o senhor vem ao seu resgate e a leva para um local seco, onde ele lê para ela até que ela pega o livro e começa a ler deitada. Quando essa tirinha é invertida e colocada de ponta cabeça, temos outra história. Um cachorro enorme rouba o chapéu de Mufferu, que o recupera, se defendendo com um livro, e ao se despedir, se empolga e pula na água e navega para longe com o guarda-chuva, deixando a senhora sozinha na outra margem do rio. Nessa segunda tirinha de Verbeck, intitulada The Upside Downs of Little Lady Lovekins and Old Man Mufferu at the House of the Riding Pig, temos, na orientação usual, um pássaro que encontra o casal e convida-os para lhe seguirem. O Sr. Mufferu começa a correr e acaba deixando a senhora Lovekins sozinha, perdida, prestes a chorar, quando de repente ela avista uma casa. Na janela, um porco que escreve mostra um aviso que revela que o Sr. Agahog vive nessa casa e que a senhora deve ir embora. Entretanto, ela quer conversar e oferece algo para o porco comer, que se ofende, pois considera o assunto acerca da alimentação extremamente delicado. Ao ser destratada, a senhora decide partir e reencontra Mufferu, que foi guiado pelo pássaro até a casa do porco. Quando a tirinha é invertida, temos uma história diferente. Diante do que aconteceu com a senhora Lovekins, Mufferu decide ir falar com o porco, que o recebe com outro aviso, que Mufferu logo corrige, irritando o sensível porco que não gosta de ser corrigido. De repente, ele escuta um grito da senhora Lovekins e a encontra, olhando horrorizada, um pássaro morto, que seguiu o aviso e foi para um lugar perigoso, lugar esse que o casal não pretende conhecer, saindo de cena. Nessa terceira tirinha de Verbeck, intitulada The Upside Downs of Little Lady Lovekins and Old Man Mufferu and the Thrilling Adventure of the Dragon, temos, de acordo com a tirinha na orientação usual e o texto verbal, que o casal se assusta com um alto rugido e com um barulho de asas. É um dragão que tenta pegá-los, mas Mufferu escapa. A senhora Lovekins, capturada, viaja por 2 dias e 2 noites com o dragão, sem conseguir se defender, até que o dragão fica com fome e decide matar e comer uma cabra, enquanto olha para a senhora Lovekins. Quando o dragão dorme, Lovekins sai silenciosamente e se esconde na floresta. De repente, a senhora ouve passos nas folhas e reencontra o Sr. Mufferu, decidindo voltar para casa com ele. Na tirinha invertida, o Sr. Mufferu diz que vai matar o dragão enquanto este dorme, com a faca da senhora Lovekins. Mufferu se aproxima do dragão, que acorda e começa a fugir pelos ares, mas é logo atingido no pescoço pela faca.
O dragão cai, morto, e Muffero cai na macia grama sem se machucar. Reencontra a senhora Lufkins e parte para casa com ela. Essas diferentes histórias, perspectivas, personagens e dinâmicas de sequência de eventos se tornam possíveis graças à característica inversão da tirinha que Verbeck propõe, que remete às ilustrações japonesas de Jogi e ao jogo com as imagens e as palavras, recriando a relação palavra-imagem em sua obra. Muito obrigada. Segue-se então a Gabriele Batista, por favor, que tem igualmente 15 minutos.